Prefeitos das principais cidades brasileiras prometem uma grande mobilização esta semana em Brasília. O objetivo é aproveitar a 24ª Marcha em defesa dos municípios para reforçarem os caixas junto ao governo federal. Destaque de Catiúcia Sotomayor. Mais de 10 mil gestores municipais já se inscreveram para a 24ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, a Marcha dos Prefeitos, realizada de 27 a 30 de março pela Confederação Nacional de Municípios. Nesta segunda-feira, antes da abertura dos trabalhos, o presidente da CNM, Paulo Ziolkowski, apresenta balanços e estudos sobre a situação dos municípios brasileiros, que serão entregues aos 3 poderes. Os documentos revelam impactos de medidas imediatas e estruturantes para as finanças municipais. Segundo a organização, a Marcha de 2023 será a maior mobilização municipalista da história, com o tema Pacto Federativo, um olhar para o futuro. A proposta é debater a reforma tributária e a relação com o novo governo, além de infraestrutura e saneamento, soluções para obras paralisadas, ações para prevenção de desastres e moradia para famílias afetadas, financiamento da educação municipal, os desafios da saúde pública, gestão ambiental e o encaminhamento da pauta municipalista no Congresso Nacional. Entre os destaques, as propostas como a PEC 25 de 2022, que propõe um aumento de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios para viabilizar pagamentos de pisos salariais. Com o cancelamento da ida do presidente Lula à China, a expectativa é que ele possa acompanhar a marcha. Entretanto, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defende que Lula seja representado pelo vice, Geraldo Alckmin, como previsto, além dos ministros de Estado. Estão confirmadas as presenças dos ministros da Educação, Saúde, Cidades, Turismo, Assistência Social e Gestão, além dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, no painel sobre reforma tributária. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Bom, Luiz Felipe Dávila, o que acha desse movimento, dessa marcha? Afinal de contas, serão 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, logo mais distribuídas para os municípios do país. Cada prefeito quer lutar pela sua fatia, é isso? Olha, Adriana, infelizmente é isso. A gente precisa resgatar um pouco da história do Brasil. O Brasil teve uma profusão de criação de municípios sem nenhum critério a não ser abocanhar parte desse fundo de participação dos municípios. Isso significa hoje que quase 90% dos municípios brasileiros não têm receita própria, ou seja, vivem da mesada do governo federal, do repasse do governo federal. E a maior parte desse dinheiro é feito para gastar com funcionário público local. Que benefício isso traz à população? Essa é a questão. Essa é uma daquelas questões que eu venho tanto enfatizando aqui no Jornal da Jovem Pan, e rever gasto público. Hoje, essa criação enorme, gigantesca de municípios que não conseguem ter receita própria é fruto de um acerto político que não tem nada a ver com a melhoria da vida das pessoas. Então, parte que nós temos de lutar hoje no Brasil é para ter os municípios que sejam economicamente viáveis. Ou seja, o município tem que ter, cada ano, uma programação para ter mais receita própria, para focar na sua vocação local, nas suas atividades locais, para gerar receita, e aí sim. Agora, viver de mesada do governo federal, municípios que são absolutamente economicamente inviáveis, é mais uma forma de transferir renda do setor privado, que produz, para o setor improdutivo, para ficar pagando folha de governo. Aí não dá. Amanda, os desafios das prefeituras, das mais de 5 mil pelo país, são muitos os desafios e, claro, agora a gente volta a falar também em reforma tributária. Aliás, todo ano os prefeitos pedem isso, né? Falam que a reforma poderia ajudar os municípios. Pois é, mas esse ano, quando parece que a reforma tributária finalmente vai chegar, né, Tiago, há muitas divergências aí entre os municípios, porque vários deles temem que vão perder receita com a unificação dos impostos. Como a gente está tratando, provavelmente a reforma tributária adotará o esquema de impostos duais, né, para unificar os impostos federais e um outro, o IVA dual, né, chamado IVA dual, e outro que unifica os impostos de estados e municípios. Muitos municípios acham que vão perder receita, portanto há um imbróglio, tanto que a Frente Nacional dos Prefeitos é contra a reforma tributária, ou é contra,
pelo menos dessa forma como é apresentada. Já a Confederação Nacional dos Municípios diz que não, que isso pode ser trabalhado e uma equação, uma solução aí que seja mais ou menos benéfica para todos pode ser encontrada. Tem muitas divergências também entre os interesses de pequenos municípios, né, como diz o Dávila, que dependem muito dos recursos públicos, dos repasses através do fundo do fundo para os municípios, tem o fundo de participação para os municípios, fundo de participação para os estados. A União é a grande concentradora de impostos e esses municípios também vivem às custas das emendas parlamentares. Basicamente, eles vão com pires, chegam em Brasília com pires à mão. Tem todo ano essa marcha dos prefeitos, é uma coisa tradicional, é uma forma deles fazerem pressão política também, e nessa barganha política conseguirem alguma coisa, conquistarem, já conquistaram, porque o Lula anunciou que deve liberar aí 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, isso ainda relativas ao ano passado, emendas que tinham sido contingenciadas, que ainda estariam para ser liberadas. Para esse ano, o valor deve pelo menos dobrar, mais de 6 bilhões de reais em repasse para os municípios. Mas são deputados e senadores que vão lá e tentam beneficiar os seus redutos eleitorais com repasse. É a forma desses municípios, até uns acabam ganhando muito mais do que o outro, dependendo de quão bem, ou pelo menos no orçamento secreto era assim, né? Da proximidade do deputado ao governo federal, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, eram sempre critérios mais nebulosos e turvos. Mas, enfim, tem aí, eu acho que a reforma tributária, sem dúvida, é a principal pauta e a principal demanda dos prefeitos.